A nação flamenguista está meio aí discutindo, né, a atuação que o Flamengo teve para cima do Palmeiras, né? Sem sombra de dúvida, foi uma boa exibição. Claro, pessoal, não foi aquele Flamengo esmagador, né? Mas o Flamengo foi letal. E outra coisa, Felipe Luiz foi muito esperto, né? Usou da estratégia de dar a bola ao Palmeiras. Fique com a bola. E o Palmeiras não soube o que fazer. Teve a bola, não sabia o que fazer, não finalizava, não criava situações de gols. E quando dava espaço ao Flamengo, o Flamengo foi letal. Poucos estão falando isso, né? O Flamengo usou essa estratégia, né? Dando a bola ao Palmeiras e para pegar os espaços. E foi o que aconteceu. 3 gols ali que o Flamengo foi muito bem, né? Inclusive já tem muita gente aí, vocês vão acompanhar, pedindo aí Pedro na seleção brasileira. Pessoal, Pedro hoje para mim é o melhor atacante em atividade no Brasil. Não tem Vitor Roque, não tem Flaco Lopes, não tem. Pedro é aquele cara diferenciado, é o pivô, é o cara que finaliza. Muitos dizem que ele não é rápido, né? Tá aí. Colocou uma bola na frente, ninguém chegou na frente dele, fez o gol. Sem sombra de dúvida, todo mundo tá na expectativa pelo Flamengo agora decolar de vez. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal ESPN Brasil, o link tá na descrição. Vamos acompanhar. Tá que o Pedro ele arrebentou? É que hoje tem Flu e Vasco. Porque assim, não, semana que vem a gente vai falar de arbitragem de novo. E na outra semana também. Talvez amanhã a gente já fale de arbitragem de novo. Tem jogo hoje à noite. Sempre tem um risco quando tem jogo. É uma chatice danada. Rafael Marques, sabe o que acontece, Rafael Marques, Esse é o melhor. Você sabe que tem gente aqui nesse programa que é contra o Pedro. Acha que o Pedro tem que ser reserva do Flamengo, que não é isso tudo, Rafael né? Que é muita conversa para esse jogador. Esse Pedro de ontem interessa. Não ajuda. Ontem interessa, legal. O Pedro contra o Botafogo, interessa? Interessa. O Pedro dessa última semana interessa. Ah, que bom. Volta para marcar, dá combate de saída de bola. Esse Pedro, ó, esse é up. Seleção. Esse Pedro é up. Você levantou um ponto muito bom que a gente vai falar já já. Rafa, esse Pedro interessa? Esse Pedro, ele foi o cara do jogo de ontem, ô Rafa, tudo bem? Tudo bem, sim, William. Sem dúvida, foi o cara do jogo de ontem. Abraço a você, ao meu confrade Pia, ao Xará Prates, a Super Nath, ao inexorável Bubu, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F-Show. O Pedro ontem colocou o clássico no bolso. De fato, fez a diferença. E o pessoal aqui está dizendo o seguinte, que em jogos decisivos, em momentos de alta exigência, em especial no Maracanã, o Pedro costuma... Pessoal, alguém viu o Fux? Alguém sabe dizer? Costuma dar check no jogo, costuma ser um jogador que a torcida espera, que o Flamengo precisa, apesar de não ser um jogador regular. E aí, de certa forma, né, podemos dizer que o Prates tem lá a sua razão em algumas críticas que atualmente faz ao camisa 9 do Flamengo. Agora, como jogador de área, como centroavante, fazedor de gol, jogador de assistência, jogador de participação efetiva no ataque, o Pedro, a gente sabe, é acima da média. Agora, 2 coisas estão sendo faladas aqui no Rio de Janeiro em abundância, meu queridíssimo William Tavares. A primeira delas, o meme que se transformou, o escorregão do Andreas Pereira naquela cobrança de falta no segundo tempo. Tem todo tipo de construção no mundo digital que você possa imaginar. O Andreas Pereira chutando a bola na lua, o Andreas Pereira chutando a bola contra o gol do Palmeiras, enfim. E a outra coisa que se fala aqui é a seguinte: será que de alguma forma o Wilton Sampaio, eu sei que já foi assunto debatido amplamente aqui no programa, entrou em campo com algum condicionamento daquilo que o Boto falou semanas atrás em relação a um suposto esquema de favorecimento ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro? E sabe aquela história do subconsciente? Na dúvida, eu vou dar contra? É o que se debate por aqui, viu, William? O comportamento da arbitragem hoje foi bem diferente do jogo entre São Paulo e Palmeiras. Claro, árbitro diferente também, mas pode ter. Essa pressão, ela de alguma forma sempre funciona. Historicamente, no futebol brasileiro, ela sempre funciona. Bubu, a primeira pergunta da coletiva ontem para o Felipe Luiz foi: se você fosse o Ancelotti, você levaria o Pedro para a seleção? Eu vou te perguntar, se você fosse o Ancelotti, você levaria o Pedro para a seleção? Levaria o Pedro e o Vitor Roque. Antes do confronto, eu falei que até o Vitor Roque, pelo que estava fazendo, merecia mais. Sim. E são jogadores de características diferentes, né? O Pedro mostrou nesse jogo, eu falei Harry Kane, né? O cara que centroavante que volta, já tinha comparado antes. O passe que ele dá pro Arrascaeta, que ele vai lá, recebe a bola no meio campo. O Harry Kane, isso é número. Ele bateu o recorde, são 11 passes longos
no jogo do Bayern. Ele tem 22 gols na temporada, 12 na Bundesliga. Ele tá batendo um recorde de passe longo. Então o Harry Kane deixou de ser um centroavante que só fica fazendo gol e gols bonitos. Ele volta, arma, constrói, é inteligente. O Pedro tem essa capacidade. Ele é o Harry Kane brasileiro e mostrou, especialmente no lance do primeiro gol, essa capacidade. Então, para mim, ele é um cara que merece uma chance, uma convocação antes da Copa. Se ele vai pegar a camisa da seleção e não vai vingar, ele já foi convocado em bons momentos, outras vezes teve lesão, mas para mim agora o campeonato tá dizendo, a gente viu o grande jogo do campeonato ontem, o jogo mais aguardado, a final antecipada, e o melhor jogador foi o Pedro. Então acho que é o momento de também dar um voto de confiança para ele, dar uma chance para ele, não só convocar gente de fora que já foi testada, ou o Richarlison, por exemplo, que o Ancelotti gosta, leva, Vitor Roque merece. Meritocracia, como dizia o Tite. Meritocracia. Pedro tá fazendo por merecer e o Vitor Roque também. Você levaria? Mas com certeza. Já falava aqui semana passada. O Prats não, viu? O Prats é o inimigo da alegria. O Prats, né? ele precisa o Pedro jogar uns 10 jogos que nem ontem para poder levar. Não, Prats é o inimigo da alegria. Gostei dessa frase. Obrigado. Na verdade é inimigo do prazer, mas como a gente tá com 2 horas da tarde, aí a gente vai inimigo do prazer? da alegria. Você não busca prazer? Inimigo do prazer? Apesar dele ter vindo hoje todos... Eu não sei não, viu? Porque ele tá todo esfolado. Mas, Nath, você levaria o Pedro para a seleção brasileira? Natália Ferrão, responda ao fã de esportes, Natália Ferrão. Capricha da resposta, Natália Ferrão. Levaria. Inclusive, eu fiz uma pergunta. Marcou, o Pedro fez tudo que ele critica, o Pedro Perguntei pro Rafael Prats, se ele Tassiano ou Pedro? Tassiano. Então, assim, ele tem de veras uma dificuldade... Ele tem uma paixão por jogadores operários. Exatamente. E o Pedro foi muito operário ontem. Foi. O Pedro, ele tem, se eu não me engano, são 22 participações em gols na temporada, tá? 15 gols e 7 assistências, se eu não me engano. Então, assim, ele não é qualquer jogador, ele é um jogador que perdeu muita minutagem na temporada, por momento em que ele não estava bem fisicamente, tem aquela treta com o Felipe Luiz ali, as coisas parecem que mudam um pouco em relação a isso. Ele volta bem ao Flamengo, mas come um banco de reservas. Some da titularidade do Flamengo. Para mim, ele ainda é o grande centroavante, eu acho que do Campeonato Brasileiro, centroavante no sentido do mais puro 9. Referência ali. 9, referência. E que ao longo da sua carreira, ele foi desenvolvendo também a capacidade de fazer o que ele fez ontem. Muitas vezes arrastar a marcação junto com ele para o jogador que vai ultrapassar. Com a qualidade de fazer pivô, distribuir jogada, importante de não desistir de jogada. Então, assim, não dá para você descartar um jogador com a qualidade técnica que tem o Pedro e que um poder de decisão que tem o Pedro. Mas, Rafael Prats, deixa eu te contar. Diga, conta aqui. Ele prefere. Faz tempo que eu não venho aqui, precisa de atualização. Estilo aqueles atacantes que viram volantes, auxiliar de lateral, auxiliar de Gabriel volante. Jesus, em 2018. Abdica de fazer gol e auxiliar no gol e participar do gol para ajudar na recomposição defensiva. Esse é o perfil que prefere Rafael Prats. Tá. Mas tem para mim um ponto muito importante. Quando a gente fala do Pedro na seleção, era absolutamente compreensível o Pedro não ser considerado para a convocação de junho, não ser considerado para a convocação de setembro. Até na última, que não estava jogando. Não ser considerado para a convocação de outubro. O Pedro ontem sai da área e serve a Arrascaeta, sempre faz isso quando está bem. O Pedro ontem finaliza com qualidade, não é novidade. Para mim, o Pedro ontem tem uma atuação completa, porque a gente não vai falar muito, mas o Pedro ontem marca, pressiona, rouba a bola, também. Deixa o Aníbal Moreno desconfortável, vence duelo com o Bruno Fux. Que o Felipe Luiz cobrava. Esse Pedro é uma versão que vem sendo muito cobrada. E quando o Pedro, a gente falava, o Ancelotti, ele não necessariamente nas primeiras convocações dele, ele olhava muito para o Pedro, porque pelo mesmo argumento que ele fala que o Neymar precisa estar bem, ou que outros jogadores precisam estar bem. Ele vai valorizar muito mais um jogador que possa cumprir um momento com bola, sem bola, é gosto pessoal. Eu posso gostar, o Bubu não, a Nath sim, o Prat não, tudo bem. Ele vai priorizar muito mais isso e o Pedro não vem entregando. Só que se você parar para observar o contexto, ele fala, o Ancelotti quer observar mais jogadores do Brasil. Quem ele leva para fazer esse papel de referência não carimbou vaga em Copa do Mundo. O Pedro, nesse momento, entrega muito mais do que ele vinha entregando antigamente. Ele tem confiança para finalizar, ele participa muito mais do jogo e ele é um cara que num duelo decisivo ele vai lá no meio de campo pressionar, algo que ele não fazia. E a discussão ali, a celeuma, foi exposto pelo Boto, depois o Felipe Luiz também teve um princípio ali de talvez não falar a mesma língua. Isso parece que fez bem. Isso cutucou o Pedro. Pedro hoje é outro jogador. Então hoje você falar que o Pedro pode ser considerado,
É compreensível. E antes de você falar que não era o melhor momento dele, também estava ok, também estava dentro do papo. Então, ontem a gente viu o Pedro, o Prates fala muito em masterclass. Eu gosto muito desse. O que é isso daí? Você que fala eu muito. conheço first class. Aí eu conheço. Mas você acha que o Pedro é um jogador first class? Ontem a gente viu o Pedro subindo ali para jogar de costas e desafogar uma saída de bola do Flamengo que não existia, só uma ligação direta. Ontem a gente viu o Pedro vencendo o duelo, sofrendo pênalti. Como os jovenzinhos falam? A Nath fala muito doutrinou. Fala mesmo, ela usa esse... Ele sofre o pênalti, ele rouba a bola e chega para finalizar e faz o gol. Então ontem o Pedro participa de tudo. Todo o desafogo do Flamengo ontem passa pelo Pedro. Pressionando, servindo e finalizando. Aí não tem como não falar que um cara desse precisa ser considerado. Agora, ele não vinha fazendo isso. Também não era uma loucura. Chegar aqui agora, o Prates é maluco. Antes ele não gostava. O Prates é maluco. É uma redundância. O Prates é maluco, a gente sabe que é, né? Eu parei de responder aos haters e aos antes quanto a isso, William. Porque eu não posso ficar, obviamente, não, só pra deixar claro. Me chama de maluco. Dependendo do assunto, Dependendo do assunto, eu sou hater. Eu sei disso. O cara coloca ali que você é anti-Flamengo. O quê? Não. O grande Pia, o confrade Pia, merece ser avaliado aqui por isso também. Ele falou que eu reitero, corroboro com as palavras dele. Então você está convencido, o Pedro está te convencendo. O da última semana... O Pedrão está te convencendo. O da última semana... Ok. Tá bom. Legal. Mas você quer ver mais? Antes disso... Mas ele tá jogando. Você quer ver mais? Você não levaria para a próxima data FIFA? Agora, novembro. Nas próximas semanas vai ser esse comportamento? Igual foi ontem, igual foi contra o Botafogo? Se tiver nessa pegada, vai contra o Racing. Ele tá na lista, ele tava jogando? Eu queria que a gente Ele tava jogando ou ele tava entrando com 10 minutos para jogar? Não. Olha, o Rafa falou um negócio aqui. Pera aí. O Rafa falou um negócio interessante sobre Richarlison. Fala aí, Rafa. Estamos debatendo o comportamento do Pedro, a sua habitual irregularidade com a qual eu concordo, e os argumentos estão expostos aí. O Prates, ele bate muito nessa tecla, e o Pedro Ivo trouxe aí um manancial de informações que sustentam essa mesma percepção. Se a gente está falando que ontem o Pedro foi tudo isso, é porque ele não foi tudo isso em outros jogos, né? Relação direta de comparação, dedução finita. Se a gente está achando isso, o debate tem que ser extensivo aos demais atacantes que o Ancelotti convoca. Esse debate existe em relação ao Richarlison? Se ele existir, vamos debater. Se não existir, fica desigual esse tipo de projeção. A pergunta que o William Tavares muito inteligentemente propõe fica incompleta, porque aí é pelo gosto. É pelo gosto, ok. Um gosta, outro não gosta, um quer, outro não... Vamos ser bem realistas, pessoal. Martinelli, Richarlison, Matheus Cunha, esses atacantes que vão para a seleção brasileira, se o Brasil depender desses jogadores para ser decisivo e ganhar a Copa do Mundo, vamos ser bem realistas, o Brasil vai passar fome. Primeiro que os caras não decidem nem nos seus clubes. Os caras não são importantes nem nos seus clubes. Aí vão levar para uma seleção. Aí fica sem entender, né? Por quê? Por que Martinelli? Por que Richarlison? Por que Matheus Cunha? Por que, pessoal? Se tem jogadores mais qualificados para levar, né? Não quer. A comparação é a seguinte: hoje o que o Pedro tem condições de oferecer é mais do que o Richarlison está oferecendo? E para mim a resposta é. Não, mas aí eu acho que o papo é outro. Que o Pedro hoje tem mais condições e tecnicamente vive uma fase melhor, é óbvio, todo mundo fala. Hoje, né? Só que no momento de uma primeira convocação, o técnico chega e não conhece ninguém, ele vai optar por chamar o cara que ele confia. É natural, não é sem sentido a convocação do Richarlison. O que dá para debater é se ele merece ficar nas convocações, se ele vem entregando. Porque se o Ancelotti no primeiro momento ali em junho convoca o Richarlison, você pode torcer o nariz, mas você entende que é por uma questão de confiança. Ele coloca o Richarlison na lista. Richarlison não estava numa primeira lista, ele vira e fala, mas esse aqui eu quero contar. Assim como o Hugo foi colocado por gente que estava lá antes. E o Ancelotti aceita, acata. O Hugo fez por merecer, ganhou uma chance. O Richarlison agora, o debate agora não está sustentando, não está fazendo valer porque está lá. Então agora dá para falar. Eu acho que está na hora também de segurar um pouquinho o Richarlison, que o Ancelotti já conhece, já confia, já sabe quem é, e trazer o Pedro, que antes não estava do radar do Ancelotti, porque ele olhava e falava, olha, vocês gostam muito desse cara aqui. Mas não necessariamente o Ancelotti parece desenhar uma seleção para ter um 9, ele não parte com um desenho de time a partir de um 9, ele pode ter alguém que faça esse 9 em alguma circunstância. E nenhum dos times que ele já montou, ele montou muitos ao longo desses 6 jogos, ele tem exatamente um 9 de ofício. O João Pedro pode fazer por ali, o Matheus Cunha pode cair por ali, o Rodrigo e o Vini podem alternar, mas não tem um 9 de ofício. Agora, num grupo de 26 para uma Copa do Mundo, eu acho que vale ter um 9 para algum momento. Aí você para e pensa, qual é o Pedro de agora para o Ancelotti que ainda quer buscar observações em
em novembro. Eu acho que casa. É um Pedro que me parece que entendeu as cobranças do meio do ano, entendeu por que a bola dele baixou, entendeu por que o prestígio dele diminuiu, e aí você tem que valorizar. Aí o cara trabalhou, porque o Pedro tá correndo ontem no segundo tempo, meio de campo, desarmando, pegando, não é o Pedro de antigamente. É um Pedro que sentiu a água bater na cintura ali e tá correndo atrás. Se querem que eu faça isso, eu tô fazendo. E isso precisa ser valorizado. Seja para Flamengo, seja para futebol nacional, seja para ser considerado uma seleção. Isso tem que ser valorizado. O momento de agora pede o Pedro. Lá atrás, não convocar o Pedro, nem o técnico dele estava convocando ele no time titular. Você foi brilhante. Você foi... Olha, poucas vezes eu vi uma intervenção sua tão brilhante quanto agora. Eu não coloco uma vírgula a mais do que você falou. Me dá o papel daqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Assina embaixo. Pronto. Mas é seu confrade também, Prat? Não entendi isso. Ele é meu confrade 011, Rafa. Ele é o seu confrade 021. Aí, hoje o bicho vai pegar 7 horas lá. Agora, aqui 013. 7h30. 7 horas é Jacone. E ele é o meu confrade 011. 011, meu confrade. E o 013? 013 aí é uma outra turma. É uma outra turma. É muita turma aqui. Ô, Rafa, eu sei que daqui a pouco eu vou ter que te liberar. Eu não quero perder você na conversa também sobre a Arrascaeta, hein? O homem virou artilheiro do Campeonato Brasileiro com o gol de ontem. Se comporta, cara. Você se empolgou muito agora com o Pedro, cara? Abraça aí, dá um abraço. Dá um beijo. Pedro envolvendo. Pronto. O amor é lindo. Ele parecia o quê? Nem tanto, mestre. Eu me senti o professor Raimundo falando com o seu Ptolomeu. Você tá empolgadíssimo, subiu o tom agora. Foi, incrível. Eu me empolguei, me arrepiei com o que eu ouvi aqui ao meu lado. Há muito tempo. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, né? Quem sabe o retorno de Pedro para a seleção brasileira. Pessoal, sem sombra de dúvida, para mim hoje, como eu disse, eu não vejo nenhum atacante do futebol brasileiro com as características de Pedro. Para mim, Pedro é aquele jogador que a gente sabe que é importantíssimo, é um jogador que, queira ou não queira, sabe jogar com a bola, sabe jogar sem a bola, tá voltando para marcar, então, sem sombra de dúvida, eu acho que quando a gente olha para os atacantes da seleção e vê que Pedro não é convocado, vê que Martinelli é convocado, vê que Matheus Cunha é convocado, vê que Richarlison é convocado, eu acho que chega até a ser grotesco. Vou ser bem realista, né? É a palavra que se resume. Chega a ser grotesco, né? Mas é como eu sempre digo, né? Sempre vai ter aqueles que têm a opinião contrária. Mas para mim, Pedro tem que ser titular absoluto. Pedro tem que ser titular nessa seleção. Ok, talvez o esquema de jogo de Ancelotti não seja realmente colocar ele como atacante, né? Muito se fala que ele não gosta daquele atacante fixo. Mas eu acho que tem hora, pessoal, que não tem muito o que gostar, né? Não tem hora ali que você vai ter que... vai precisar, vai necessitar daquele cara que coloca a bola pra dentro, né? E Pedro, queira ou não queira, é esse cara. Se você pode contar com um atacante como Pedro, você não pode desperdiçar a oportunidade, né? É um cara que sabe fazer gol, é um cara que, como diz Pascoal, né? Tem um perfume que a bola gosta, né? Tem um cheiro que a bola gosta, então sem sombra de dúvida. É um jogador que não pode ser descartado em momento nenhum, né? E como muitos estão dizendo aí, né? Ele e a Arrascaeta, né? Formando uma dupla de ataque aí que tá deixando muita gente aí de cabelo em pé, né? Tá deixando muita gente preocupada porque, queira ou não queira, pessoal, Arrascaeta, pra mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nesse momento, né? É um jogador que, queira ou não queira, tá jogando muita bola. É um jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Inclusive, Bielsa fazendo vários elogios ao Flamengo, né? Por quê? Porque o Flamengo mudou o jeito de Arrascaeta jogar, né? O Flamengo colocou ele mais próximo do gol, recuou um pouco mais Pedro. Então, os caras, outra coisa, tão entrosado, né? Pedro e Arrascaeta tão entrosado, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente espera que agora Felipe Luiz pare de teimosia, que é como eu digo, Felipe Luiz tem hora que ele faz umas substituições e deixa a gente sem entender. A última que ele fez tira Varela e bota Emerson Royal. Não entendi por que ele fez isso. Sinceramente, pra mim, Varela joga mais bola do que Emerson Royal. Mas tomara que dê certo, né? Tomara que continue, né? Flamengo vencendo. Mas é isso aí. Começaram a pedir Pedro na seleção. Muitos acham que Pedro tem que ir para a seleção. Eu também concordo, né? Mas se o treinador não quer, se a CBF não quer, fazer o quê, né? Só não entendo por quê, né? Você tem um jogador com as qualidades de Pedro, as características de Pedro.
você ia deixar ele de fora. Mas ok, as críticas também vai para Felipe Luiz, né? Felipe Luiz tirou o Pedro do time e o time começou, podemos dizer, em maus resultados, né? Começou a não jogar bem. Então, eu acho que Felipe Luiz também tem que botar na cabeça que Pedro não pode sair desse time, né? Ok, um jogo ou outro, talvez ele possa colocar ali, mudar o sistema de jogo, né? Isso aí é um fato, né? Quando o jogo precisar de um mais rápido, um jogo mais veloz, um jogo mais pegado, talvez possa até entrar Gonzalo Plata, mas eu ainda manteria Pedro, né? A gente espera que depois dessa atuação aí de Pedro frente ao Palmeiras, frente ao Botafogo, Felipe Luiz entenda que Pedro é essencial para esse time do Flamengo, né? A gente espera que Felipe Luiz não brigue, né? Não venha aqui, quando eu digo brigar, pessoal, que não venha querer ficar batendo na mesma tecla, né? Porque tem treinador que, mesmo vendo a realidade, enxergando a realidade, ele fica teimando, tirando o jogador, né? A gente espera que Felipe Luiz não seja esse tipo de treinador, né? Pelo menos é isso que a gente espera de imediato, né? O Flamengo ganhou, líder do campeonato. Quando eu digo líder, né? Porque é o mesmo número de pontos do Palmeiras, né? Se o Palmeiras vacilar, o Flamengo vai passar à frente. O Flamengo agora se preparando para esse jogo aí contra o Racing, jogo complicado no Maracanã. O importante é a vitória. Eu vejo muita gente dizer, não, o Flamengo tem que vencer, golear. Não, pessoal. O importante é uma vitória simples. O Flamengo conquistar uma vitória simples, levar para a Argentina já uma vitória simples, já tá de bom tamanho, né? Temos que aceitar, né? Então é isso, pessoal. Deixe a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.